Estes são os heróis que moldaram gerações. Mas o que acontece quando atuais guardiões da cultura decidem que esses heróis e as histórias que amamos estão fundamentalmente errados e precisam ser corrigidos para o nosso próprio bem? A chamada ideologia woke, em vez de enriquecer o panteão de heróis com novas e vibrantes criações, se especializou em demolir o que já foi construído. Isso ocorre por uma razão fundamental: uma aparente incapacidade ou um profundo desinteresse de criar algo original e duradouro. A desconstrução dos ícones do passado não é um fundamento colateral indesejado dessa busca por relevância. É, na verdade, o objetivo principal. Para estabelecer uma base analítica sólida, é crucial definir o termo woke. Não como um insulto vago ou um rótulo político genérico, mas como uma moldura ideológica específica, cujos efeitos são observáveis na produção cultural. Originado do termo acordado para as injustiças sociais, no contexto do entretenimento ele se manifesta através de um conjunto de preceitos recorrentes. Primeiramente, promove uma visão de mundo que divide a sociedade em uma hierarquia de opressores e oprimidos, categorizados com base em identidades de grupos como raça, gênero e sexualidade. Em segundo lugar, essa ideologia reinterpreta toda a arte e a história através dessa lente de poder, julgando obras do passado não por seus méritos artísticos e contexto histórico, mas por sua conformidade com os padrões morais contemporâneos. Em terceiro lugar, observa uma clara priorização da mensagem política e da conscientização em detrimento da qualidade narrativa, da coerência do enredo e do desenvolvimento orgânico dos personagens. Por fim, essa abordagem é frequentemente institucionalizada através de critérios corporativos como o DEI, que é diversidade, equidade e inclusão, que influenciam diretamente as decisões de casting, roteiro e marketing, transformando a criação artística em um exercício de conformidade ideológica. Vamos desenvolver tudo isso depois da vinheta, vamos lá. Salve, meus nerds, sejam bem-vindos à Mente Nerd. Deixa o seu like, porque no final você vai acabar esquecendo. A estratégia de desconstrução dos ícones culturais segue um padrão recorrente e metódico. Não se trata de um processo criativo de reimaginação, mas uma aplicação de princípios ideológicos sobre propriedades intelectuais pré-existentes. Vamos dissecar as táticas e os padrões utilizados para desmontar e substituir personagens estabelecidos, argumentando que as mudanças implementadas são, na maioria das vezes, superficiais em sua contribuição narrativa e, frequentemente, hostis ao espírito do material original. Uma das táticas mais visíveis é a alteração de características demográficas de um personagem, seja etnia, ou gênero, ou orientação sexual, apresentada como uma espécie de avanço moral inquestionável. Contudo, uma análise mais atenta revela que essa mudança raramente se integra de forma significativa ou orgânica à narrativa, em vez de criar um personagem complexos e multifacetados cuja identidade enriquece a história. Essa abordagem resulta em representações unidimensionais. Esses personagens parecem existir não para servir à trama, mas para cumprir uma cota ideológica, transformando a diversidade em um mero item de checklist. E um estudo do caso paradigmático é o remake live action de A Pequena Sereia, de 2023, é recente. A escalação de uma atriz negra no papel de Ariel foi defendida veementemente pelos estúdios e por parte da mídia como um passo crucial para a representatividade das meninas negras. No entanto, a controvérsia gerada não se centrava, para a maioria dos críticos, na oposição à existência a uma sereia negra, mas sim na alteração arbitrária de um personagem visualmente icônico, cuja identidade foi consolidada ao longo de décadas de cultura pop e cuja história se origina em um conto de fadas dinamarquês escrito por Hans Christian Andersen, em um contexto cultural específico. O argumento frequentemente utilizado pelos defensores da mudança de que sereias não existem, então podem ser de qualquer cor, me lembra muito alguém que fala, né? Jedi não existe. É uma falácia que deliberadamente ignora o ponto central da crítica. A questão nunca foi sobre a biologia fantástica, mas sobre a integridade e a identidade visual de uma obra de arte específica e amada. A mudança étnica, no final, não adicionou nenhuma nova camada de profundidade à história ou à personalidade da Ariel. A sua principal função parece ter sido a de servir como um ponto focal para o marketing e um para-raios para o debate cultural.
em vez de uma necessidade narrativa genuína. Um outro exemplo proeminente é a série O Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. A produção da Amazon introduziu elfos e anões negros, uma decisão que provocou um intenso debate entre os fãs da obra de Tolkien. A principal crítica era que a inclusão contradizia descrições detalhadas e a lógica interna do mundo meticulosamente construído pelo autor. Os defensores da série argumentaram que o próprio Tolkien escreveu sobre povos humanos de diferentes cores em regiões distantes, como Harad e Rum, e que o tema da união de diversas raças contra um mal comum é uma central da obra. No entanto, o problema apontado pelos críticos não foi a existência de diversidade da Terra-média, mas a forma com que ela foi implementada. A série apresentou diversidade racial dentro de reinos historicamente descritos como isolados e etnicamente homogêneos, como o reino anão de Khazad-dûm ou as comunidades élficas. Essa abordagem, percebida como anacrônica e descontextualizada, quebrou a imersão e a verossimilhança do mundo, dando a impressão de que a composição do elenco foi ditada por sensibilidades modernas e não pela lógica interna do universo de Tolkien. O resultado foi uma produção amplamente criticada por seu enredo fraco, diálogos pobres e um profundo desrespeito à obra original, onde a diversidade forçada foi vista não como a causa do fracasso, mas como um sintoma proeminente da baixa qualidade geral. Além da superficialidade, um padrão mais profundo e revelador emerge. A tendência de criadores, roteiristas e atores envolvidos nos remakes de expressarem abertamente desdém, crítica e condescendência em relação às obras originais que estão adaptando. Esse comportamento expõe que o objetivo não é homenagear um legado, mas corrigir um passado que é considerado problemático, antiquado ou moralmente deficiente. Essa postura cria relação antagônica com a própria fonte do material, alienando a base de fãs que nutre afeto pela obra original. É uma coisa que me parece lógica. O caso de Branca de Neve é profundamente emblemático. As declarações da atriz protagonista Rachel Zegler tornaram-se centro da controvérsia. Em várias entrevistas, ela descreveu o príncipe clássico de 37 como um stalker e afirmou que a nova versão não seria uma história de amor, mas sim sobre a jornada de Branca de Neve para se tornar a líder que não precisa ser salva por um homem. Esses comentários vão além da mera opinião pessoal, eles funcionam como uma condenação moral da obra original, enquadrando como um artefato culturalmente deficiente e que necessita de uma correção ideológica. Essa atitude não apenas demonstra uma falta de respeito pelo legado da animação, que tornou o projeto possível, mas também ataca diretamente os elementos que fizeram com que milhões de pessoas amassem a história por aquilo que ela era. Óbvio, essa hostilidade atinge seu ápice em produções como Velma, do HBO Max. Essa série animada representa um exemplo mais extremo da desconstrução subversiva. O projeto não se contentou em apenas mudar a etnia de 3 dos 4 personagens principais. Velma foi reimaginada como sul-asiática, Daphne como leste asiática e Salsicha, que foi rebatizado para Norvile, como negro. A série foi além, subvertendo completamente suas personalidades e a dinâmica da amizade, que sempre foi o coração da franquia Scooby-Doo. Fred, o único personagem que permaneceu branco, foi reescrito como um idiota branco privilegiado, um estereótipo negativo. De forma ainda mais drástica, a série removeu o próprio Scooby-Doo, a alma da franquia, justificando que um cão falante não se encaixaria no tom adulto da produção. O mistério e a camaradagem foram substituídos por humor meta-referencial cínico, violência gráfica e uma agenda política explícita e panfletária. Velma não pode ser considerada uma adaptação, é uma paródia hostil que utiliza uma propriedade intelectual amada como um veículo para criticar e ridicularizar os próprios arquétipos que a tornaram famosa. O resultado foi uma rejeição massiva do público, tornando-a uma das séries de animações piores avaliações da história. Um padrão semelhante, embora menos extremo, foi observado em Mestre do Universo: A Revolução. A série da Netflix foi promovida para os fãs como uma continuação direta e fiel do clássico dos anos 80. No entanto, logo nos primeiros episódios, a narrativa marginalizou seu protagonista He-Man, que é aparentemente morto, para focar em Teela e em um elenco predominantemente feminino. Essa abordagem de isca e troca foi amplamente criticada pelos fãs como uma traição, e foi uma traição. O nome e a nostalgia de He-Man foram usados como isca para atrair um público para uma história completamente diferente que subvertia os temas e os personagens centrais da franquia original. E apesar da defesa do showrunner Kevin Smith, a recepção do público foi, adivinha, extremamente polarizada e negativa, com muitos fãs se sentindo enganados pela premissa do marketing. Estou aqui nesse time também. A análise desses casos revela uma estratégia que é deliberada. Os criadores dessas novas versões não apenas alteram personagens, mas também criticam publicamente as obras originais. Essa postura serve para construir uma justificativa moral para a existência do remake. É muito ruim, vamos consertar.
Essa nova versão não precisa ser superior artisticamente, basta que seja ideologicamente mais correta aos olhos de seus produtores. Ao enquadrar o debate em termos de moralidade, por exemplo, a gente rotular o príncipe como stalker, qualquer crítica legítima ao remake pode ser facilmente descartada como sendo reacionária, misógina e machista. Isso funciona como um escudo preventivo contra críticas sobre a qualidade do roteiro, da atuação e da direção. É uma tática que visa vencer o debate cultural e não artístico, preventivamente desarmando a oposição e rotulá-la como moralmente deplorável. Adicionalmente, essa dependência de marcas pré-existentes, combinadas com a atitude hostil em relação a elas, sugere uma profunda ansiedade criativa. A maioria dos projetos são remakes, reboots ou sequências de propriedades intelectuais estabelecidas, indicando uma aversão ao risco e a uma falta de confiança na capacidade de lançar novas franquias de sucesso. A desconstrução agressiva, como a gente viu em Velma, pode ser interpretada como uma forma de ansiedade de influência. Incapazes de escapar da sombra do original ou de criar algo de valor comparável, os novos criadores optam por atacar e ridicularizar o legado para afirmar sua própria relevância. Em vez de construir sobre os ombros de gigantes, eles tentam derrubar a estátua. Esse não é um ato de criação, mas de reação. É uma admissão implícita de inferioridade criativa disfarçada de superioridade moral. A implementação de agendas ideológicas explícitas em entretenimento não ocorre em um vácuo. O público, o consumidor final dessas produções, tem reagido de forma clara e mensurável. Vamos ver aqui evidências quantitativas e qualitativas da rejeição a essas produções. Vamos argumentar que o fracasso comercial e de audiência não se deve à diversidade em si, mas à combinação tóxica de má qualidade narrativa, pregação ideológica e um profundo desrespeito ao legado das obras que pretendem adaptar. A correlação entre a adoção narrativas woke e o resultado financeiro decepcionante se tornou um padrão difícil de ignorar na indústria. A Disney, em particular, enfrentou uma série de fracassos de bilheteria que foram amplamente associados a essa tendência. Filmes como Lightyear, que incluiu uma cena de beijo lésbico que resultou em seu banimento em vários mercados internacionais, e Mundo Estranho, com seu enredo focado em temas ambientais e em protagonista abertamente gay, tiveram desempenho muito abaixo do esperado, gerando prejuízos significativos para o estúdio. Mais recentemente, The Marvels, apesar de fazer parte do lucrativo universo cinematográfico da Marvel, tornou-se a menor bilheteria da história da franquia, com críticas apontando para uma narrativa que priorizava uma mensagem de empoderamento feminino percebida como forçada em detrimento de uma história coesa e cativante. A animação Wish, lançada para celebrar o centenário da Disney, também fracassou em cativar o público, sendo mais um exemplo de uma longa lista de reveses financeiros. Essa tendência não se limita ao cinema. No streaming, produções de alto orçamento também enfrentam a rejeição do público. Anéis de Poder, apesar de seu orçamento monumental, sofreu uma queda de audiência de 60% ao longo da primeira temporada, acompanhada por avaliações extremamente negativas dos espectadores, que criticaram o desrespeito à obra de Tolkien e a fraqueza de roteiro. Da mesma forma, The Acolyte, que já é uma lenda do universo Star Wars, viu a audiência despencar após a estreia e meio a críticas sobre sua agenda política e a descaracterização da lore da franquia. Esses exemplos indicam uma crescente desconexão com a visão do estúdio, focada em cumprir mandatos ideológicos e o desejo de audiência de boas histórias, personagens bem desenvolvidos e respeito pelas propriedades intelectuais que amam. A rejeição não é um fenômeno isolado, mas parte de um recuo mais amplo do wokeísmo no mundo corporativo, onde algumas marcas e a própria Disney enfrentam boicotes e reações negativas severas de seus consumidores, demonstrando que o público não aceita passivamente a imposição de agendas políticas em produtos de consumo. Analisando esses dados, podemos revelar um paradoxo fundamental na estratégia corporativa atual. Estúdios como Disney e Amazon investem bilhões de dólares para adquirir uma propriedade intelectual que possui valor imenso, construído ao longo de décadas, precisamente por causa da conexão emocional com uma base apaixonada de fãs com elas. O valor de Star Wars, Marvel e Senhor dos Anéis não está apenas no nome, mas no universo, nos personagens, nos temas que ressoam profundamente com o público. E em uma ação que desafia a lógica comercial, esses mesmos estúdios frequentemente contratam criadores que, como demonstrados anteriormente, expressam abertamente desdém por esse material original e por sua base de fãs.
principalmente Star Wars, que é os fãs que mais apanham. Ao atacar os fundamentos dessa conexão emocional, alterando personagens centrais, desrespeitando a lore estabelecida e ridicularizando temas originais, o estúdio corrói ativamente o próprio ativo que adquiriu. O fracasso de bilheteria ou de uma queda de audiência não são, portanto, acidentes ou resultado de campanhas de ódio coordenado. São, em vez disso, o resultado lógico e previsível de uma estratégia que aliena a principal base de consumidores. Se trata de um ato de autossabotagem financeira, perpetrado em nome da conformidade ideológica e da busca por um público novo e hipotético, em detrimento daqueles que já existia e garantia o valor da propriedade. A crise criativa evidenciada pelos fracassos de remake ideológicos não significa o fim do entretenimento de qualidade, claro. Pelo contrário, serve para destacar, por contraste, o poder duradouro da originalidade e da narrativa bem executada. O sucesso crítico e cultural e comercial ainda não é apenas possível, mas florescente, e ele emana de duas fontes principais: a criação de novos mundos e a adaptação respeitosa de propriedades existentes. Vamos apresentar aqui um contraponto crucial, demonstrando que o público anseia por boas histórias e que a diversidade, quando ela é bem integrada, de forma orgânica e significativa, é celebrada e não rejeitada. O público está ávido por novas histórias, novos universos, novos heróis. O sucesso estrondoso de criações originais prova que a dependência de remakes ideológicos não é uma necessidade de mercado ditada por falta de interesse do público no novo, mas pela falha na imaginação e na coragem por parte dos estúdios. Um exemplo incontestável é Stranger Things. Lançada pela Netflix em 2016, a série foi uma criação original dos irmãos Duffer, que se tornou um fenômeno cultural global até hoje. Embora a obra preste uma clara e afetuosa homenagem à cultura pop dos anos 80, com referências a filmes de Steven Spielberg e o romance de Stephen King, ela utiliza essa nostalgia não para desconstruir ou para criticar, mas para construir seu próprio universo, com uma mitologia única e personagens imensamente cativantes. O sucesso da série demonstra que o público se conecta profundamente com histórias bem contadas e personagens bem desenvolvidos, independentemente de estarem atrelados a uma marca pré-existente. A liberdade criativa concedida aos criadores resultou em uma obra que definiu uma geração e provou que a originalidade é um ativo extremamente valioso. Um outro caso exemplar é Em Tudo e Todo Lugar ao Mesmo Tempo, um filme independente, com um conceito audacioso e altamente original, que desafiou todas as convenções e se tornou um improvável sucesso de bilheteria e o grande vencedor do Oscar de melhor filme. A obra apresenta um elenco predominantemente asiático e explora temas complexos de identidade, conflito geracional, niilismo e amor familiar de uma forma profundamente criativa, engraçada e universalmente ressoante. A diversidade de tudo e todo lugar ao mesmo tempo não é um item de checklist ou um ponto de marketing, é o coração pulsante da história. A jornada da protagonista, Evelyn Wang, é inseparável da sua experiência como imigrante chinesa nos Estados Unidos. O filme prova de forma conclusiva que a originalidade não é apenas viável, é recompensada pelo público e pela crítica quando executada com paixão e maestria. Adaptar e expandir propriedades intelectuais existentes é uma parte vital da indústria do entretenimento. No entanto, existe uma diferença fundamental entre a desconstrução hostil e a expansão respeitosa. É profundamente possível incluir diversidade, temas modernos e universos estabelecidos sem declarar guerra ao material original. O segredo reside no respeito pela fonte, no foco na qualidade narrativa e na compreensão do que tornou a obra amada em primeiro lugar. Arcane é uma série animada baseada no universo do jogo League of Legends, é um modelo de como fazer isso corretamente. Desde a sua estreia, a produção foi um sucesso absoluto de crítica e público, aclamada pelos fãs de longa data do jogo, quanto pelos novos espectadores, que nunca haviam tido contato com o material. A série aprofunda a lore existente, mas conta uma história original, emocionalmente complexa e visualmente deslumbrante. Ela apresenta um elenco diversificado, com personagens femininas fortes, complexas e falíveis como Jinx e Vi, sem precisar desmerecer personagens masculinos ou inserir um discurso panfletário. A qualidade superlativa da animação, do roteiro, da construção de mundo e da dublagem é que define Arcane. Ela expande o universo em vez de diminuí-lo, tratando sua fonte com o respeito que merece. Da mesma forma, Invencível, a adaptação do quadrinho de Robert Hickman pela Amazon Prime Video, tornou-se um grande sucesso. A série é notável por sua abordagem à diversidade de forma orgânica e natural. Na animação, o protagonista Mark Grayson é retratado como meio coreano, uma característica que não é explicitada nos quadrinhos originais, e sua namorada Amber é uma mulher negra. Essas características são apresentadas como fatos normais dentro do mundo da série, sem alarde,
sem autocongratulação ou qualquer tipo de mensagem explícita. Para muitos espectadores, a série foi o primeiro contato com a história, então essa diversidade foi percebida como parte integrante do DNA da obra, e não como uma alteração forçada ou uma correção ideológica. A história se concentra no drama dos super-heróis, nos conflitos familiares e na violência chocante. E a diversidade do elenco simplesmente reflete o mundo em que a história se passa. A comparação entre esses sucessos e os fracassos analisados anteriormente revelam uma distinção crucial que pode ser definida como a diferença entre representação fundacional e representação substitutiva. Em obras como Arcane, Invencível e Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, a diversidade é fundacional. A identidade de Evelyn Wang como uma imigrante chinesa é central para sua luta e para o conflito com sua filha. As complexas dinâmicas de poder, classe e opressão em Arcane são inseparáveis da jornada de seus personagens. A herança dupla de Mark Grayson, Invencível, informa sutilmente sua experiência como jovem crescendo em dois mundos. Nesses casos, a identidade dos personagens é tecida na própria estrutura narrativa. Em contraste, nos fracassos, a diversidade é meramente substitutiva. Pega-se um personagem estabelecido e icônico como Ariel, Velma, que é branco na concepção original, e simplesmente substitui por um ator com uma caracterização não branca, muitas vezes sem alterar a narrativa, para refletir essa nova identidade de forma significativa ou para explorar as implicações culturais dessa mudança. O público percebe essa superficialidade e a rejeita, não pela diversidade em si, mas pela preguiça criativa, pela instrumentalização política que ela representa. A primeira abordagem é a arte, que busca explorar a condição humana através do prisma específico. A segunda é exercício de relações públicas, que busca aplacar demandas ideológicas e gerar engajamento através da controvérsia. Então a análise que a gente traz aqui aponta para uma conclusão inequívoca. A abordagem woke para a cultura pop, como seu foco obsessivo em desconstrução, correção, substituição de ícones estabelecidos, se revelou um beco sem saída, tanto do ponto de vista criativo quanto comercial. Essa metodologia subestima a inteligência do público, que consegue distinguir entre uma representação orgânica e uma imposição ideológica. Ele desrespeita o legado artístico de obras que tocaram milhões de vidas, tratando-as não como arte a ser celebrada, mas como um problema para ser resolvido. E o mais importante, ela falha na suposta missão de criar um cenário de entretenimento mais rico e diversificado, pois se limita a parasitar o que já existe, em vez de contribuir com algo novo e de valor duradouro. A história da cultura, da arte, da mitologia não se lembra de seus demolidores, mas dos arquitetos. Cada um dos seus ícones que hoje são alvos de correção, Superman, Branca de Neve, He-Man, Luke Skywalker, foi um dia uma ideia nova, radical, corajosa. Foram criados do zero por artistas e contadores de histórias que ousaram imaginar algo que não existia e que, com seu talento, deram forma a arquétipos que transcenderam seu tempo e se tornaram parte do nosso imaginário coletivo. Portanto, o desafio para os criadores, executivos, estúdios de hoje é simples e direto. Parem de reescrever o passado para se adequar à visão do presente. A energia gasta em justificar a mudança de etnia de uma sereia ou em modernizar uma princesa de conto de fadas seria infinitamente mais bem empregada na criação de novos personagens que possam se tornar os ícones de amanhã. Lembra da Elsa? Tenham coragem de criar o futuro, construam seus próprios ícones, criem suas próprias lendas, contem novas histórias que reflitam o mundo como vocês veem, com a paixão, a complexidade e a qualidade que a verdadeira arte exige. O público não rejeita o novo, rejeita o vazio que se disfarça de progresso, rejeita a pregação que se disfarça de história. As ferramentas para criar nunca foram tão acessíveis e a necessidade de narrativas que nos unam e inspirem nunca foi tão grande. Mostrem algo real, o palco está vazio e a audiência está esperando. Próxima Net, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Se você quiser ajudar, nós temos o QR Code aqui embaixo, na descrição do vídeo nós temos também. E no primeiro comentário fixado, a loja da Amazon, tá? Você pode comprar qualquer coisa e que não aumenta para você, mas eu ganho uma comissão que ajuda a manter e melhorar esse trabalho, beleza? Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.